E aí pessoal, sejam bem-vindos ao BBP 021. Estou aqui mais uma vez para fazer mais uma live, dessa vez com o nosso jogador, grande craque, Jean Carlos. Fala, meu bom. Tudo bem, Brunão? Como é que tá? Tudo bem, cara? Graças a Deus. Beleza, é um prazer estar aqui, viu? Pô, muito obrigado por ter aceitado o meu convite, tá? Que isso, cara, Eu, que isso, que isso. eu tenho batalhado aí para fazer essa entrevista com jogadores que têm se destacado, né? Nesse Carioca. Infelizmente, o Bangu não conseguiu fazer uma boa campanha, mas individualmente você foi um dos grandes destaques dessa campanha do Bangu. E eu dei uma pesquisada na sua carreira. É uma carreira muito brilhante. É uma carreira que teve passagem internacional. Então, eu fiquei curioso em te trazer aqui para a gente poder conceder essa entrevista. Que isso, que isso. É, como você falou, a gente no Bangu não conseguiu fazer um bom campeonato, mas no individual foi um campeonato muito bom, foi uma experiência boa. E já tive muita experiência lá fora, umas boas, outras ruins, mas o que vale é o que a gente agrega, né? O que a gente agrega e traz para esse momento aí. Mas fiquei muito feliz pelo convite e tenho certeza que você vai crescer muito aí também, cara. Com certeza, cara. Obrigado. De nada. Esse é o foco, esse é o projeto. Tá certo, é isso aí. Então, sem muita enrolação, né? Vamos lá, vamos Eu, lá. se- eu separei 10 perguntinhas aqui, como eu separo para todo mundo. E dessa vez, como eu combinei com você, eu não vou abrir as perguntas do público, Tudo bem, beleza. tá? Por causa do seu tempo aí, para não te atrapalhar. Beleza, beleza. Vamos lá. Aí eu vou fazer só a minha pergunta, depois a gente encerra e tá tudo certo aí. Tá Eu te ótimo. Vamos libero. lá. Tem problema, Valeu? vamos lá. Calma aí que eu vou bloquear aqui, que tem gente me ligando na hora errada. Não, agora não dá pra ligar não, né? Eu já avisei minha namorada pra não ligar agora também. E pior que eu nem conheço o número. Vamos lá. Vamos lá. É, primeiro, mais uma vez eu estou trazendo aqui pro pessoal, pro meu público, um jogador que, além de ter se destacado no campeonato estadual, se destacou também no mundo afora. Teve várias passagens internacionais, assim como eu trouxe o Chay e o Vandinho, que tiveram passagens também lá fora, e contou um pouco da história deles para vocês aqui. Eu trouxe o Jean Carlos, o outro sobrenome dele, eu não me arrisco a falar. Slavieiro, fala, arrisca aí, Slavieiro, Slavieiro, tem que se arriscar. Brasileiro, uma hora eu aprendo. Tá certo, tá certo. Então, Jean, conta um pouquinho pro pessoal aí quem é o Jean como pessoa. Primeiro, pro pessoal que não te conhece. Ah, cara, como pessoa, acho que hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu já fui, né, Brunão? A gente passa pelas experiências, principalmente no futebol, que quem tá de fora do futebol imagina que é essa vida que as pessoas veem na televisão e não é essa vida, né? É uma vida muito difícil, tem muitos problemas, tem lesões, é, é você sair cedo de casa. Então, você é obrigado a amadurecer mais cedo, né? A gente é obrigado a amadurecer mais cedo. E assim como a vida de qualquer outra pessoa, a gente aprende com os nossos erros
e vai crescendo assim, e vai crescendo assim. Bacana. É, a primeira pergunta que eu tenho para você, então, ela é a seguinte, meu amigo. Por que você escolheu ser um meia? Ou você tinha outra posição lá na escolinha e alguém disse que você tinha qualidade para ser um meio de campo e te colocou ali? E dentro dessa pergunta, eu quero saber, você prefere jogar como meia ou como lateral esquerdo, como jogou várias partidas no Bangu? Eu sempre fui meio campo, e eu jogava mais pro ataque, e na escolinha mesmo eu fazia gol, era meio campo, era meio atacante, e aí a gente foi, foram passando os anos, aí eu entrei no Audax, que teve o Audax Sendas no Rio, né? Eu jogava no Pão de Açúcar em São Paulo, e aí comecei a jogar um pouquinho mais recuado, e aí eu fui para fora do país. Aí no começo eu tive muita dificuldade de jogar no meio-campo, porque é um futebol muito mais rápido, muito mais dinâmico, muito mais físico. E aí eu passei a jogar aberto, passei a jogar como um extremo. E aí depois de 3, 4 anos, eu voltei a ser um meio-campo. Hoje eu sou um meio-campo que a gente chama, né, um box-to-box. Sou um pouco mais, tanto defendo quanto ataco. Então, a gente vai se aprimorando, vai melhorando, né? Hoje o futebol nos obriga a você saber defender, a você saber atacar. Então não existe mais, não pode desistir mais aquele jogador que só ataca, que só defende ou que só faz uma função. A gente tem que fazer várias funções. Quanto mais funções a gente fizer bem feita, mais fácil é para o treinador mudar o esquema no jogo sem precisar trocar de jogador. Então eu acho que isso é uma mais-valia para qualquer jogador. Para qualquer jogador, saber jogar em mais de uma função é uma mais-valia hoje. Com certeza. E fica mais fácil para individualmente você, você se garantir na posição, né? Claro, claro. A gente tem que conhecer da posição, né? É o que eu costumo falar. A gente tem que ver os melhores e tentar agregar para o nosso jogo dentro da nossa capacidade, né? O que eles fazem, o que eles não fazem. Então é aprender. A gente está sempre aprendendo. Eu vou fazer 30 anos, né? Daqui 2 semanas. Mas Uhum. eu estou sempre aprendendo. A gente está sempre aprendendo. Assim como eu aprendi com o professor Marelli agora no Bangu, com o professor Juninho também. Então a gente, com o Marcelo Matos, que estava lá com a gente. Então a gente vai pegando esse pouquinho de cada e vai acrescentando na nossa vida. Com certeza. Isso é bacana no futebol. É, A segunda pergunta que eu tenho para você, meu amigo, ela é a seguinte. Como foi a sua base, né, no Audax e o que você tem de lembrança desse clube para a sua vida? eu fiz minha base no Pão de Açúcar, né? Que é o Audax hoje. Isso, E hoje é o Audax. hoje é o Audax, né? E, poxa, cara, foi para mim. Eu tive a oportunidade de ir para outros lugares antes, tive a oportunidade de ir para o São Paulo, para outros times. E hoje eu dou graças a Deus pela formação que eu tive no Audax, né? Não só como jogador, como atleta, mas mas como pessoa, né, cara? Como pessoa, eles focam bastante no lado social, assim como é o Red Bull, assim como era o Sendas no Rio de Janeiro. Então, é, Hum. e tinha uma estrutura muito boa, né? Tinha uma estrutura fenomenal. Então, isso tudo agrega muito o jogador ter uma estrutura para trabalhar. Então, tudo isso ajuda a gente a se desenvolver, ajuda a desenvolver os jogadores jovens. Isso é muito bom. Bacana. A terceira pergunta que eu tenho para você ela é a seguinte. Após sua passagem pelo Audax de São Paulo, que era o Pão de Açúcar, né? Sim. Você veio para o time do mesmo grupo, o, o Sender, no caso, que hoje também se chama Audax do Rio.
e passou também pelo São Paulo, pelo Flamengo de São Paulo. Até você chegar no Corinthians B. Isso. Isso há 9 anos atrás. Você, no início de carreira, chegou a pensar, por empolgação, que você seria o teu nome vinculado ao Corinthians? Tua carreira seria uma grande carreira no Corinthians, após tua chegada no Corinthians B? Antes disso, eu tive 2 lesões muito sérias, né? Eu rompi o ligamento cruzado do joelho esquerdo 2 vezes. Então, e nesse meio tempo, eu fui campeão paulista, sub-17, eu fui monitorado por Arsenal, por Chelsea, enfim, por todos os clubes aí que você possa citar, eu fui monitorado para ir. E tive a minha primeira lesão muito séria, e aí eu fui para o Borussia, da Alemanha, depois de um ano parado, e rompi o ligamento de novo no primeiro treino. E com tudo isso eu fiquei 2 anos parado, meus 18 aos 20 parado. Então eu perdi aquela progressão que eu estava tendo. E o Corinthians foi um recomeço na minha vida. Eu não fui com expectativa, obviamente que a gente tem que ter os nossos objetivos, né? Mas eu não fui com a expectativa de... Nunca tive esse salto alto, esse pretensionismo de achar que tá bom. Não, isso aí eu nunca tive. Na época do Corinthians eu cheguei a treinar no profissional, com o Tite e tudo, só que clube grande é muito difícil. Se você não tem a cultura, tirando o Santos, tirando o Fluminense, não tem muitos clubes que têm a cultura de botar os jogadores da base para jogarem. O Corinthians era pior ainda. Hoje o Corinthians está fazendo isso pela situação financeira do clube, né? Então você... Desculpa. Então você... Obviamente, você aprende, todo lugar te agrega. Sim, mas não tinha essa... Putz, tô no Corinthians, então agora minha vida vai ser um boom. Não tinha... Sempre mantive os pés no chão, porque muda muito rápido, né? Muda muito rápido o futebol. Com certeza. Eu fiz essa pergunta porque, como você mesmo citou, hoje, se você perguntar qualquer garoto do Rio aqui que já vem treinando numa escolinha, para onde que ele quer ir, eu tenho certeza que a maioria, mesmo não sendo torcedor do Fluminense, vai falar que quer ir para Xerém. Quer ir para Xerém, é isso mesmo, porque sabe que vai ter oportunidade. Porque lá ele sabe que vai abrir um leque maior. Então, dentro desse leque, eu, como torcedor do Fluminense, eu acompanho que muitos garotos acabam se perdendo lá dentro de Xerém mesmo, pela empolgação só de ter chegado em Xerém, entendeu? Mal começa a ter oportunidade no time principal e já começa a fazer um monte de besteira. Mas isso é natural, acho que do ser humano. A gente, como muitos ficaram pelo caminho, né? Muitos jogadores ficaram pelo caminho. Agora você vê o Kaique, o próprio Luiz Henrique, que eu acho muito bom jogador também. Você vê o Martinelli jogando, você vê o Calegari jogando. Então, e Xerém sempre teve jogadores jovens excelentes. Então, mas isso tem em todos os clubes. É que eles não colocam para jogar. Não é que em Xerém tem alguma coisa lá. É que o Fluminense dá oportunidade. Assim como o Santos dá oportunidade para os meninos da base. Com certeza. Até demorou um pouco reconhecer esse valor todo de Xerém, mas quando reconheceu, tem colocado um atacadão, cara. Mas são levas, como já tiveram outras também, de um Wellington Nem. Tiveram, sempre vão ter. Aí você vê um Metinho, esse Metinho também é um excelente jogador, que já foi vendido.
Então, sempre vão ter bons jogadores, sempre vão ter. Você olha o São Paulo hoje, a molecada que está jogando no São Paulo também tem uma molecada muito Boa. boa, muito boa. Então, todos os clubes têm uma base boa. É quem não colocam para jogar. E o ideal é isso que o Fluminense e o São Paulo estão fazendo hoje, né? Começando a mesclar os jogadores consagrados com essa garotada para poder dar um firmamento a esse garoto dentro de campo. Dar uma segurança para ele jogar com mais liberdade. É o que eu costumo falar. Não dá para você ter só um time de jogadores experientes, como não dá só para você ter um time de molecada. Não tem jeito. Que o Fluminense, o jogo que o Fluminense fez ontem contra o Santa Fé, poxa, foi um jogo excelente, onde o Martinelli jogou o tempo todo, foi excelente. O Calegari jogou muito bem também. Então, tem bons valores. Sempre vão ter bons valores, né? Com certeza, Jean. Vamos agora à nossa quarta perguntinha, que ela é a seguinte. Ao sair do Corinthians B, você chegou ao CRB. Sim. E depois foi para Londrina. O que você tem de lembrança, né, dessas duas passagens rápidas por esses dois times que tem sempre disputando a Série B do Brasileirão? No CRB eu tive uma experiência muito ruim. Tive uma experiência muito ruim no CRB, porque peguei um elenco, poxa, muito recheado. Peguei um elenco com Aloysio Chulapa, Marcinho Guerreiro, Jadilson. Então, peguei jogadores muito consagrados lá no CRB, mas obviamente foi uma experiência, aprendi, mas profissionalmente eu não joguei. Peguei um treinador que não gostava de mim, que pedia para me bater no meio do treino, que não cabe citar o nome, mas isso acontece no futebol. A gente vai pegar, às vezes, treinadores que não gostam da gente, faz parte. Só a única coisa é que tem que ter respeito, né? Com certeza. Desde já eu vou agradecer aos jogadores que estão entrando aí na live. Manda um abraço pro Matheus Olavo aí. Um abraço aí, Matheus Olavo. Um abraço, Lucão. Rapaziada boa aí que disputou o Carioca também. Boa, isso aí. Muito bacana ter você aqui acompanhando a gente também. Vamos lá, meu amigão. A quinta pergunta que eu dei para você, ela é a seguinte. Então, depois desses 5 primeiros anos como profissional, você começa então a realizar o sonho de muitos jogadores jovens aqui no Brasil, que é, enfim, alcançar a Europa como jogador profissional. Como você explicou que já tinha ido para lá na base, né? Sim. Machucou e voltou, mas agora você vai ter a oportunidade de voltar para lá como jogador profissional. E sua primeira experiência lá é na Itália, no time Figlioli Caldino. É isso mesmo? É isso mesmo. Confesso que eu não conheço esse time, tá? Não tem problema. Mas como foi a sua experiência lá, na sua chegada à Itália, em questão de adaptação, em questão de clima, em questão de paladar? Primeiro que as pessoas, nós brasileiros, né, temos sonho de ir para a Europa, achamos que vai ser tudo, mas a Europa, assim como o Brasil, tem um lado B, tem um lado A do futebol e o lado B do futebol. É igual ao Brasil. Então, você também pode passar pelos problemas de estar em clubes que não tem estrutura, de não receber.
Então, tem Uhum. tudo isso também. É que a gente acha que na Europa, com certeza, a gente tem uma vida melhor. Nós temos uma vida melhor, mais acessível, mais segura. Mas, em termos de futebol, se equivale, assim, poxa, eu fazia muito tempo que eu não estava fora do Brasil e ter vindo voltar para o Brasil, eu voltei para o Brasil devido à pandemia, fiz uma escolha de voltar e para mim foi maravilhoso. Eu não tenho do que reclamar, mas passa por adaptação, a gente tem que se adaptar. É muito mais frio, né? Quando faz frio, faz frio. Quando faz frio, faz frio. Então, e também a cultura é diferente. As pessoas são diferentes, não são tão. Aqui no Brasil, todo mundo te abraça, todo mundo te aceita. Se está passando por alguma dificuldade, as pessoas são solistas com você. Na Europa, não. E assim, você está longe da sua família, você está longe dos seus amigos. Obviamente, você faz amizades boas, sim. E tem pessoas que eu levo para a vida de lá. Mas tem dificuldades também. Tem dificuldades, não é essa mil maravilhas que as pessoas imaginam. A não sei que você saia. A pessoa tá jogando aqui, tá passando o Corinthians aqui na televisão. O cara sai do Corinthians e vai para um time bom da Europa. O cara não vai passar, não vai ter tanta dificuldade. Mas a gente tem É. que entender, a gente tem que entender que é a mesma coisa, vem alguém de fora para o nosso país. Essa pessoa tem que se adaptar a nós, não nós a ele. Então é a mesma Uhum. coisa lá fora. A gente tem que se adaptar à vida deles, não eles a nossa. Então, esse que é o problema que o brasileiro enfrenta. É difícil, não é fácil. Com certeza. E a questão de paladar. Você teve dificuldade com a comida Eu italiana? não tenho dificuldade nenhuma com a comida italiana, é melhor que a do Brasil, poxa, comida, como é que é de Lá dificuldade? lá é massa à vontade, né? À vontade, não, gostoso, não, em questão, a não ser que eu acho que se você vá para a Ásia, se você vá para um país assim que tem uma culinária muito diferente, muito diferente mesmo, tirando esses países asiáticos, na Europa não tem. Hoje em dia tem tudo também, né? A gente contra arroz, a gente contra feijão e contra tudo. Aham. Porque o Chay da portuguesa falou que quando ele foi pra Malásia, ele comeu até É, escorpião. não, lá tem esses problemas. Lá tem esses problemas. Mas na Europa não tem tanto problema com a culinária, não. Mas lá na Aham. Malásia, Tailândia, ali, aquele lado ali é meio difícil. Bacana. Então, Jean, da Itália, você vem para Portugal, um país que é bem mais próximo assim, de cultura, né? Principalmente pela língua portuguesa. Você vai jogar no Circende Tirsense, esse mesmo. Limianos e depois no São Martinho, correto? Correto, correto. E você faz. Eu gostaria que você fizesse um resumo dessa sua passagem em Portugal por esses três times. E qual que Vamos você lá. tem uma lembrança melhor desses três times de lá? Pode deixar. Eu fui pro Tirsense, eu fui através do Deco. Você lembra do Deco, que jogou no seu Fluminense? Com certeza. Eu fui E, através dele pro Tirsense. O Tirsense era um clube muito, muito tradicional em Portugal, jogou primeira divisão durante muitos anos. E eu fui pro Tirsense e fiz uma final de temporada excelente no Tirsense. Acabou o contrato, acabou o campeonato e eu assinei com o Paços de Ferreira, de Portugal, que é a primeira divisão. E são coisas que acontecem, eu não sei o que aconteceu, até hoje eu não sei o que aconteceu por não ter se concretizado. Tinha outras situações para ir para a Primeira Liga de Portugal e recusei por conta do Passos. E passou o tempo, não deu certo, não sei o que aconteceu. Olha lá, olha um Tirsense aí. uhum, Mas é um lugar que eu tenho
acho que de amigos é o lugar que eu tenho as minhas melhores lembranças. Foi o lugar que eu mais fiz amigos, que eu vou levar para vida, para minha vida. Foi um lugar que me ajudaram muito, muito mesmo. E eu tenho um carinho enorme. Não sei se eu vou voltar para lá como jogador para Portugal, mas que eu vou visitar de novo, eu vou. Bacana. E aí, após isso, eu rompi o ligamento cruzado de novo. E aí eu fiquei mais um ano parado. E aí se torna uma incógnita, né? A gente não sabe o que vai ser da nossa vida quando a gente voltar. E aí eu fiquei, acho que como você pode ver, eu fiquei um tempão parado, fiquei um ano, um pouquinho mais de um ano parado por conta da cirurgia. Aí eu voltei para o São Martinho, que foi um lugar que tinha o treinador que já me conhecia. Voltei só por casa e comida, não recebia salário, porque eu não recebia salário nenhum. Não tinha dinheiro para Caraca, não tinha dinheiro para tomar um café. Então que barra, hein? acontece, faz parte. Então, mas eu precisava voltar a jogar, né? Eu precisava de algum lugar que me abrisse as portas e foi lá que que me abriu. Então, mas foi bom. Poxa, Portugal sempre vai estar no meu coração. É. Eu também tenho um sonho de um dia conhecer Portugal. Vai Deve, conhecer um dia, vai conhecer um dia. deve ser bacana. Vai É, conhecer, vai conhecer. o problema é que minha esposa tem medo de avião. Não, Aí, pô, hoje em dia é mais perigoso a gente andar a pé do que no avião, poxa. Vamos lá. Vamos lá, É, vamos lá. depois dessa passagem por Portugal, você também passou pelo futebol do Chipre, Isso. né? O nome do time eu não vou falar, não, que É é meio difícil, complicado. né? Até eu me confundo para falar o nome do time. É meio complicado. Eu até escrevi aqui, mas eu tô A ex, tentando ler aqui, mas tá difícil. só falar a ex. A ex era o nome do time. Aí, e Isso, depois você foi para Eslovênia, onde você isso, Eslovênia. defendeu dois times que eu também não vou citar o nome, porque para mim ler esses nomes é meio É, complicado. é difícil também. A minha língua dá até um nó. Porém, conta pra gente como foi essa passagem tua, tanto no Chipre e como na Eslovênia, e o porquê você não permaneceu lá ou voltou para Portugal antes de você ter retornado ao Brasil. No Chipre, um lugar muito, muito bonito, muito bonito, muito bom de se morar. Tinha uma vida muito, muito boa. E fui feliz no Chipre, gostei muito de jogar no Chipre. E após isso, apareceu uma oportunidade para mim ir para a Eslovênia. E foi um lugar que eu fui muito feliz também. Fui muito feliz na Eslovênia, fiz ótimos amigos. E em termos de progressão de carreira, não foi o que eu esperava que fosse. Mas, mas valeu a experiência, valeu a oportunidade, as pessoas que eu conheci, o que acrescentou para mim como jogador. A Eslovênia me mudou muito como jogador, isso é fato. Eu mudei muito o meu jeito de jogar depois que eu fui para a Eslovênia, que eu vi um futebol europeu de verdade, um futebol muito rápido, muito físico, de transição o tempo inteiro. Então, foi muito válido, foi muito válido. E eu tinha contrato ainda. E escolhi não voltar para o Brasil. Depois, eu estava na pandemia, fiquei 4 meses na pandemia lá. Fiquei 4 meses sozinho lá, o campeonato parou. E aí eu escolhi voltar para o Brasil. Não tinha nada assim de clube no Brasil. Escolhi voltar, não sei, orei para Deus e falei, vou voltar. E voltei, tomei essa decisão.
E acabei voltando e acabou sendo muito bom para mim. Muito bom, que depois eu fui para o Espírito Santo. Calma aí, que vamos chegar lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Não, Manda, não conta tudo, não. manda um abraço pro Vitor Gabriel aí, pro Gil. Abraço aí pro Vitor Gabriel, É isso aí. amigo aí do Jean. E Tava lá no Bangu também. vou pedir essa galera aí que tá acompanhando também, que é amigo do Jean, que acompanhe a minha página, acompanhe o meu canal no YouTube. Estou tentando desenvolver um trabalho muito bacana com o futebol do Rio, dando oportunidade a jogadores como o Jean, como o Chay, que hoje a mídia televisada não dá tanto crédito. Eu estou tentando fazer isso em pró do time carioca. Tá certo, é isso aí, vai conseguir, vamos conseguir. Então quer dizer que o seu retorno foi mais pelo lado familiar, né? Ficar mais próximo da família, ficar no seu país. Não foi por causa da família em si, foi mais por decisão. Foi uma decisão que eu já estava tanto tempo lá fora e não tinha sido o que eu esperava de progressão de carreira que eu decidi voltar e deixar Deus conduzir as coisas. Foi mais por isso. Bacana. Então, até aí você chegou no meio de uma pandemia, no seu retorno para o Brasil, e você tem a oportunidade de jogar no tricolor do Espírito Santo, o Rio Branco, um dos times mais tradicionais que eu conheço, do Espírito Santo, junto com a Ferroviária, né? É um dos times mais conhecidos de lá. Então, mas tem os dois Rio Branco. Tem o Rio Branco de Venda Nova e tem o Rio Branco da Capital. Você deve conhecer o da Capital. Eu joguei no de Venda Nova, que fomos campeões em cima do Rio Branco da Capital. Ah, tá. Você entendeu? O tricolor, então, é o de Venda Nova? É o de Venda Nova. A gente foi campeão em cima do Rio Branco da Capital, capa preta, né? Ah, bacana. Eu nem sabia disso. Que lá tinha dois. Tinha dois. Eu também não sabia. Fui saber depois que eu fui pra lá. Então, com o que pensamento que você retorna e recebe essa oportunidade de voltar a jogar? E qual foi o motivo de decidir ter ido para o Espírito Santo? Na realidade, eu por passar tanto tempo fora, as pessoas não me conheciam a mais aqui, né? A verdade é essa. Então, as pessoas, a gente tem que ter a humildade de saber também o momento que a gente está na carreira. E só um minuto. Deixa eu colocar aqui para carregar. O momento que a gente está na carreira e a gente tem que saber reconhecer que não é porque a gente estava na Europa que as pessoas são obrigadas a conhecer a gente. Eu estava no mercado secundário na Europa, então normal as pessoas me conhecerem. Eu precisava voltar e jogar, para as pessoas verem quem eu sou hoje. Então, o Rio Branco no começo foi muito difícil para mim porque eu não estava jogando no Rio Branco. Enfim, por motivos que não cabe eu falar aqui, mas não estava jogando. E por uma situação que foi Deus mesmo, foi Deus na minha vida, foi Deus trabalhando mesmo na minha vida, de dois machucaram, teve um outro problema, eu acabei entrando no momento mais importante da história do clube, né, que foi na semifinal, que foi o nosso objetivo era esse, para conseguir chegar
para conseguir chegar na Copa do Brasil e na Série D, porque eles nunca tinham jogado e pude entrar, fui campeão capixaba, o clube nunca tinha sido campeão, então as pessoas parecem que o Espírito Santo é um lugar que ninguém conhece. É um lugar que não tem tanta expressão no futebol, mas poxa, você ser campeão por um clube que nunca foi campeão, você alcançar objetivos que o clube jamais conquistou, e para mim, pessoalmente, foi muito importante. Foi muito importante. Foi só por causa do Rio Branco que eu fui pro Bangu. Porque se eu tivesse vindo direto lá de fora, as pessoas não me conhecem. Eu não ia ter oportunidade de jogar um campeonato carioca. Entendi. Então, devido a essa conquista, eu gostaria de saber, na sua opinião, para você, qual foi a conquista mais importante da sua carreira e qual gol que você lembra que foi o mais importante até agora na sua carreira? Gol faz tempo que eu não faço gol, né? Mas o mais importante, poxa, para mim sempre é o que antecede ao que a gente está vivendo, né? Então, para mim, o mais importante hoje foi a minha volta para o Brasil, foi eu ter voltado, ter ido lá para o Espírito Santo, que me proporcionou jogar o Campeonato Carioca. Né? Então, foi só por causa de lá que eu tive a oportunidade de ir para o Bangu. Então, eu sou grato. E por mais que a gente tenha feito um campeonato aquém das expectativas, é um campeonato carioca. É um campeonato por todas as dificuldades que aconteceram, não deixa de ser um campeonato carioca. Algum amigo teu colocou aí, ó. Esse aí faz tempo, né? Gol de falta no Sub-17. Onde açúcar contra São Paulo. Contra São Paulo. Lá em Cotia ainda. Tinha Lucas, tinha Casimiro, tinha Oscar, tinha o Wellington. Tava cheio de gente boa nesse time aí de São Paulo. O Richard, que é o goleiro agora do Ceará, né? E você meteu gol no cara de falta? Eu na base eu fazia um pouquinho de gol. Na base eu fazia bastante gol. Você agora é o estilo meio de campo que dá muito passe, dá muita construção de jogada, ao invés de chegar para finalizar, né? Sim, eu mudei, né? Hoje em dia não existe mais 10 no futebol, né? Então, hoje em dia, ou você é um volante, um meio campo, que para mim também não tem mais volante, meia, para mim é meio campo. Acho que todo jogador hoje tem que ser meio campo, não pode só jogar em uma função, assim como a gente estava conversando lá no começo, né? O Iago do Fluminense é um bom exemplo disso, né? É um cara que consegue rodar só um muito minuto ali. Que eu vou. Tá acabando. Ué. Então, o Iago. O Iago é um caso que, poxa, ninguém conhecia o Iago, né? Então, para você ver, hoje é um cara que tá no Fluminense, está jogando, é titular do Fluminense. E, poxa, o futebol é assim. A gente tem que persistir. É verdade. Vamos agora para nossa duas últimas perguntinhas, Jean. Vamos lá. Para mim poder se liberar. Vamos lá. A penúltima é a seguinte. Como foi o seu desafio de ter chegado ao Bangu? Como que você recebeu essa oportunidade? E com o seu contrato apenas para jogar o Carioca, qual é o seu projeto que você pode apresentar para você daqui para frente na sua carreira?
eu encarei o Bangu como uma oportunidade única, sabia das condições que existia pela falta. O Bangu, como campeonato carioca, não estava mais com a Globo. A maioria dos clubes passavam por dificuldades, né? A gente vê aí o próprio Macaé, a gente vê o Resende também. Então, tiveram dificuldade por conta da televisão. Então, mas eu encarei como a minha ida para o Bangu como uma oportunidade de jogar o Carioca, né? O Carioca é um campeonato muito bom de se jogar. A gente tem a oportunidade de jogar contra Flamengo, contra Fluminense, contra Vasco. Poxa, tem jogadores que não tem, que jamais terão essa oportunidade. Jogar contra essa equipe do Flamengo que não preciso dizer, né? Então, e é uma de a gente se provar, da gente poder se mostrar no meio dos melhores, né? Então, eu fui para o Bangu. Obviamente, a gente tem que pensar no clube. Os objetivos do clube a gente alcançou? Não. Que pelo menos era a gente chegar entre os 8 primeiros colocados para a gente poder disputar a Taça Rio, né? Mas, individualmente, poxa, foi muito bom, foi muito proveitoso. Você já tem alguma proposta que você está conversando assim? O meu contrato acabou, né? A gente foi só pro Carioca e agora é esperar um pouquinho. Esperar ver o que acontece, o que se movimenta aí. Mas, poxa, se eu te falar, sonhar alto, eu queria jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, ter oportunidade de jogar ou numa Série C, num clube tradicional que esteja jogando. Então, vamos ver. Bacana, porque, por exemplo, tá acabando o estaduais, e aí, nesse meio período que tem de acabar o estadual e começar os campeonatos brasileiros de todas as séries, que é aí que outros times começam a se movimentar. Porque começam a ver, como a gente falamos, o destaque individual de cada estadual. Sim, eu acho que pelo campeonato que o Bangu fez, enfim, nós fizemos, né? O Bangu não, porque eu fiz parte. Se a gente tivesse feito um campeonato melhor, seria muito mais fácil as coisas acontecerem, né? Como a gente fez uma campanha abaixo do esperado, talvez seja um pouquinho mais difícil, mas tô confiante que vai acontecer alguma coisa boa. Com certeza, vai sim. Vai. Entregar na mão de Deus que ele sabe de tudo. A gente faz a nossa parte, o resto a gente entrega na mão de Deus. Com certeza. A última pergunta que eu tenho para você é a seguinte. Vamos uma lá. Pergunta que eu costumo fazer para quase todo mundo que é entrevisto por aqui. Qual é o seu sonho de carreira e qual é o seu objetivo de vida? Cara, meu sonho, não vou te falar que meu sonho um dia não foi jogar na seleção, foi jogar num Barcelona. Eu pude ter esse sonho. Pude. Realmente, quando eu subi ali da base, no meu finalzinho de base, eu pude ter. E devido às minhas lesões, eu tive 3 lesões sérias, operei o joelho 4 vezes. Os sonhos vão mudando. A gente vai mudando. Então, e as nossas realizações vão sendo diferentes, né? Então, hoje, eu sou sincero, eu chegar a jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, para mim, acho que eu vou me sentir mais realizado do que se lá atrás eu tivesse jogado na Seleção Brasileira, entendeu? Por tudo que eu passei na minha vida. Então, a gente vai mudando, a gente vai amadurecendo, mas a gente quer chegar, a gente tem que querer chegar em algum lugar. Do mesmo jeito que eu tenho esse sonho, você tem que ter o seu sonho de ter seu trabalho visto, de ter seu trabalho divulgado. Então, eu também tenho que ter meu sonho, senão a gente morre.
Se nós não Com temos sonhos, nós certeza, morremos. com certeza. O Então, sonho é o que move o ser humano. com certeza. Então, e o meu objetivo de vida é atrelado a isso, é porque daqui a pouco acaba essa vida, né? No futebol é muito rápido. É Uhum, muito rápido. Então, é conseguir realizar, ter essas minhas realizações e depois também eu vou ter outros objetivos no que vá fazer. Então, é me sentir realizado, dar orgulho para meus pais, né? Que é uhum. importante, é feliz. Eles me veem aí na televisão agora. Poxa, não tem maior orgulho do que esse, do que deixar eles felizes. Então, só deles estarem felizes, a gente já se sente realizado, né? Com certeza. Meu irmão, muito obrigado por tua participação, tá? Foi uma entrevista muito bacana que eu tive, de poder conhecer um pouco mais da sua carreira, de poder conhecer um pouco mais dessa parte lá da Europa, que muitos jogadores jovens têm sonho de só de ir para a Europa, mas não sabem o quanto é difícil essa realidade lá fora. E gostaria de agradecer de coração mesmo por ter aceitado. Mais pra frente, quem sabe, você jogando no, no outro time ou até disputando outro campeonato carioca aqui com a gente não possa se esbarrar aí quando tiver liberado o público no estádio, ou mesmo quando o meu canal crescer mais um pouquinho e Vai crescer. eu conseguir credenciar para transmitir jogos, para estar na beira do gramado e poder te conhecer pessoalmente, porque você é um cara fantástico, irmão. Obrigado, Brunão. O prazer foi meu. Tenho certeza que a gente começa pequeno, né? A gente tem que começar pequeno. E assim como você está começando e você está tendo oportunidade, eu fico feliz de poder participar, como eu acho que o Chay ficou, enfim, como todos os jogadores que fizeram parte desse seu sonho, deram o start para você nesse seu sonho, que você possa ter essa vida aí, vai ser longa, eu tenho certeza que você vai ser muito próspero, cara. Então a gente poder fazer parte disso, pra gente não custar nada, entendeu? Pra gente é um pequeno tempo do nosso dia que às vezes fez a sua semana, cara. E pra gente também é gratificante de poder falar, enfim, que não seja para muitas pessoas, mas a gente começa pequeno. A gente começa pequeno e vai crescendo. Com certeza, meu irmão, muito obrigado, tá? Fica com Deus. Um abraço no coração. Fica com Deus, um grande abraço, viu? Valeu, irmão. Tamo Deus junto. abençoe. Obrigado. Deus abençoe.